Olá, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Acho que passamos uns dias sem trazer até você as nossas costumeiras reflexões, porque às vezes também a gente precisa se recolher um pouco para refletir sobre algumas coisas. E eu queria nessa oportunidade perguntar para você como está a sua vida espiritual, a sua vida de relacionamento com Deus. Como você está vivendo? O que está acontecendo? A que nível se encontra a sua vida espiritual em relação a você na presença de Deus? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós chegamos momentos que foram profetizados por Jesus, foram antecipados pelas palavras do próprio Cristo, dos dias que viriam. E nós vivemos um momento de conturbação e confusão religiosa. Nós vemos isso nas mídias, nos meios de comunicação, no TikTok, no YouTube, nas mídias, em todos os canais, nós vemos coisas acontecendo que nos assombram. E eu comecei a refletir diante de Deus e perguntar no que consiste a minha vida espiritual, a minha relação com Deus. Hoje, a relação de muitas pessoas tem se tornado um verdadeiro momento de show, de espetáculo pirotécnico, de tantas coisas que não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina. Eu estava meditando sobre a experiência gloriosa, grandiosa, monumental que Isaías, o profeta Isaías, teve com Deus na sua visão, que é relatada no capítulo 6, que leva o nome no livro de Isaías, capítulo 6. Ele nos conta que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão, ele teve uma experiência única na sua vida, onde ele teve uma visão celestial, onde ele viu o trono de Deus, ele teve uma visão gloriosa. E a primeira reação de Isaías, ele disse, quando ele descreve o que ele viu, a visão que ele teve, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu a sua condição de pecaminosidade, ele viu a sua situação ruim diante de Deus, na situação que ele se encontrava. A sua necessidade de ser purificado, transformado, renovado diante de Deus, para que ele pudesse se apresentar diante do Senhor. Está aqui relatado no livro de Isaías. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que Isaías sentiu ao ter uma visão celestial foi a sua condição de miséria, de pecado, de falta de condições de estar na presença de Deus. A necessidade de uma transformação, uma necessidade de algo sobrenatural para transformar a sua vida. Hoje nós vemos coisas, nós estamos assistindo, contemplando, presenciando situações terríveis, onde nós vemos pessoas que não demonstram na sua aparência, nas suas palavras, no seu comportamento, na sua vida cotidiana, condição nenhuma de ter uma vida espiritual, falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, eu sei que o que eu estou falando, você sabe que é verdade. Eu não estou falando no sentido de acusação, não estou falando no sentido de condenar ninguém, porque eu sou um homem também que necessito de Jesus na minha vida, para a transformação, para perdão dos meus pecados, pela obra realizada na cruz do Calvário.
eu necessito também, como você, eu e todos nós necessitamos. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje eu vejo uma pregação de uma religiosidade, de coisas sobrenaturais, assombrosas acontecendo, e a gente olha para a vida das pessoas, a gente não é julgando, não é fazendo julgamento, mas é analisando pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos do Cristo, as palavras do Senhor Jesus, os seus ensinamentos, a sua doutrina santa e bendita, é o prumo que nós precisamos usar na nossa vida espiritual, principalmente. Falamos de Deus, falamos de Jesus, há pessoas que têm visões, revelações, situações sobrenaturais acontecendo nas suas vidas, mas como? A nossa vida tem que estar em consonância com os ensinamentos de Jesus. A nossa vida tem que estar transformada pelo poder de Deus, né? Porque o Senhor disse que precisava de alguém que fosse para anunciar a sua palavra. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele havia sido tocado pelas brasas do altar. Mas uma pessoa tocada pelas brasas do altar, pelo sangue do Calvário, são pessoas que têm a sua vida transformada pelo poder de Deus. Já não são mais as mesmas pessoas que eram antigamente. É uma vida antes e depois de conhecer a Jesus. Você tem passado por essa experiência, meu irmão? Você tem passado por essa experiência, minha irmã? Ou a sua vida espiritual consiste apenas numa declaração, numa narrativa de espiritualidade, de eventos sobrenaturais, sem mudança de vida, sem abandono do pecado, sem consciência da situação de perdão que todos nós precisamos diante de Jesus, sem sentir a necessidade de uma transformação profunda pelo poder de Deus? Então, se isso não aconteceu, a nossa vida espiritual não é uma realidade. Ela seria uma farsa, porque a nossa vida espiritual só pode ser uma realidade se nós tivermos uma vida transformada pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, que diz a Bíblia, e é verdade, que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem trabalha nos nossos corações, nas nossas mentes, no nosso entendimento, nos convencendo do que é certo e é errado. Nós precisamos ter uma vida espiritual genuína, real, marcada pela presença de Cristo Jesus. Eu sei que eu estou falando na maioria das pessoas que me ouvem, são pessoas que têm uma experiência com Deus, têm o temor de Deus. Agora não se engane. Vida espiritual, vida real, vida de contato com Deus é através de Jesus Cristo, pela sua obra realizada na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado na cruz, pela ação do Espírito Santo na tua vida, te convencendo das coisas erradas, te levando ao poder de Deus para ter uma vida transformada, para que Deus te use e a sua vida espiritual seja real, para que você tenha uma visão real de Deus, não uma fantasia, não uma farsa, não um faz de conta, mas uma vida espiritual genuína, que aqueça o teu coração, que tranquilize a tua alma, que traga paz ao teu espírito, porque a presença de Jesus nos faz tudo isso. Então, eu quero deixar com você, para você meditar nesse capítulo 6 do profeta Isaías. Abra sua Bíblia, se você já leu, leia de novo. Isaías capítulo 6, do primeiro até o último versículo do capítulo, a narrativa da visão que Isaías teve. Quando ele viu, ele teve uma visão real da presença de Deus, do trono de Deus. Ele sentiu a sua miséria, o seu pecado, a sua necessidade de ser purificado e restaurado. E ele foi, porque um anjo pegou uma tenaz e uma brasa do altar e purificou, tocou Isaías, ele foi transformado e purificado.
E o Senhor perguntou: a quem enviarei? Aí ele se sentiu em condições de ser enviado. Tem muita gente que diz ser enviado sem ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. Nós temos necessidade de Jesus Cristo, que é o único que tem o poder de transformar a nossa vida pela sua obra redentora que ele realizou no alto madeiro da cruz. E agora eu vou orar mais uma vez por você, pela sua família, pelo seu lar e pelas suas necessidades. Se for possível, feche os seus olhos, nos acompanhe nessa oração. Se não for possível, talvez você esteja no seu trabalho, na sua condução, ligue o seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia agora sobre cada irmão, cada irmã, cada servo teu, serva tua, que me ouve e me acompanha nessa oração. Senhor, cada um representa um lar, representa uma família, uma situação. Eu te peço que, por amor do teu nome, tu alcance estas vidas, abençoando, fortalecendo, solucionando o problema, alcançando aquela vida que está enferma, talvez um familiar, um ente querido que precisa ter a sua saúde restaurada. Alcança com o teu poder, em nome de Jesus eu te rogo, e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, viva uma vida espiritual de relação com Deus real, genuína, verdadeira, através de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e, nos permitindo o Senhor, até a próxima.